sobrenatural de Deus. Posso ouvir um amém? Então, primeira carta de João, capítulo 5, diz assim, verso 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, ama também ao que dele foi gerado. Assim, sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Por isso, nisso consiste o amor de Deus, obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo. E é essa vitória que vence o mundo, a nossa fé. Posso ouvir um amém? Quantos precisam de uma vitória aqui ainda esse ano? Levanta a mão. Só através da sua fé que você vai conseguir. A Bíblia diz que só vence esse mundo através da fé. E quem tem essa fé? Os filhos de Deus, aqueles que são nascidos de Deus, aqueles que reconhecem Deus como Pai e reconhecem Jesus como Cristo, o Filho de Deus, aquele que ressuscitou. E aí se torna filho de Deus. Ao se tornar os filhos de Deus, filho precisa amar o Pai. E o texto diz, para que nisso consiste o amor de Deus, é obedecer aos seus mandamentos. Ou seja, para mim declarar que eu amo a Deus, não é falar, Senhor, eu te amo, você é lindo. Não. A Bíblia diz que a maneira que eu amo a Deus é obedecendo a palavra dele. Posso ouvir um amém? Amém. Então, eu posso expressar, Senhor, eu te amo? Pode. Senhor, o Senhor é lindo da minha vida? Pode, não é errado. Mas aquilo que chama a atenção de Deus, e Deus recebe como amor, é quando nós obedecemos os mandamentos dele. Amém, queridos? Então eu quero falar para você que existe também uma fé natural. Como nós vamos abordar a fé sobrenatural, existe também uma fé normal. É uma fé que está no seu cotidiano. É aquela fé da certeza que você sabe que vai acontecer. Por exemplo, você chegou aqui, você sentou nessa cadeira. Então a sua fé natural disse para você que você consegue ficar numa cadeira dessa num determinado período, ou seja, ela suporta o teu peso. Esse ambiente era aquilo que você pensava. Então isso é uma fé natural. Aquilo que você já sabe que vai acontecer. Você já sabia que ia chegar aqui e ia ter o louvor. É uma fé natural. Você já sabia que ia encontrar as pessoas aqui. É uma fé natural. Então essa fé natural é uma coisa que já está todo dia no nosso cotidiano e nós temos a certeza que aquilo ali vai acontecer. Amém, queridos? Mas hoje eu quero falar sobre uma fé sobrenatural. Essa fé sobrenatural é aquela que você não tem certeza que vai acontecer. É aquela que você não espera, é aquela que você não acredita que possa acontecer, a não ser pela ação de Deus. O que nós cantamos aqui, agindo Deus, quem impedirá? Amém? E eu creio que nessa noite Deus vai agir no seu coração, na sua vida, na sua alma e no seu espírito. Amém? Por exemplo, pastor, me dá um exemplo de uma fé sobrenatural. Vamos supor, eu repreendo isso no mundo espiritual agora, mas um exemplo de uma pessoa que você ama muito, e aí você soube que ela sofreu um acidente, e ela foi para o hospital, e você fica preocupada, ligando, querendo saber, e você vai para a porta do hospital e fica naquela fé, acreditando que aquela pessoa vai sair salva no nome de Jesus. Isso é uma fé sobrenatural. Porque você não está vendo a pessoa está lá dentro, você não tem notícia, mas você olha para essa situação e fala, eu creio que aquela pessoa que eu amo vai sair salva dessa situação em nome de Jesus. Isso é uma fé sobrenatural. Amém? É aquela que é impossível de acontecer e você fala, não é possível. Quando o médico fala, olha, não tem mais cura, o câncer, olha, não tem mais jeito. Aí a pessoa acredita que ela está curada pelo sangue de Jesus, que a partir das pisaduras, do sacrifício de Jesus na cruz, ela está curada e ela está sarada, e ela toma posse daquela cura e Deus cura a vida dela. É assim que é uma fé sobrenatural. É sobre essa fé que eu quero falar para você nessa noite. Uma fé
que está naqueles que nasceram de novo. Só quem nasceu de novo é que possui essa fé sobrenatural. Isso porque elas receberam do Senhor na sua vida essa fé. Elas receberam com autoridade. Logo passaram a crer e surgiu o quê? Um ambiente espiritual. Amados, nós precisamos entender que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus e acreditamos que Ele é o Filho de Deus, que Ele ressuscitou, amém? Então, o que acontece? Eu creio nisso, eu tomo posse nisso na minha vida. Eu acabei agora sendo filho de Deus. De que forma? Eu entrei num ambiente espiritual de Deus. Eu não estou mais preso nesse mundo. Eu sou uma pessoa agora que estou também ligado ao lado espiritual do mundo, aonde Deus criou todas as coisas. Amém? É isso que nós precisamos entender, que após nascer no Espírito, a pessoa recebe uma fé viva. Uma fé viva de quê? Que ela está funcionando, que ela está acontecendo. Se você ler aí em João capítulo 1, verso 12, diz assim: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne e nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Quando você entregou a sua vida para Jesus, quando você decidiu fazer a vontade de Deus, renunciar tudo aquilo que você vivia antes, para viver agora em santidade com Deus, a Bíblia diz que você se tornou filho. Aonde? No âmbito espiritual de Deus. Aonde Deus está governando, aonde Deus está agindo. Posso ouvir um amém? É aí que surge a fé. Tem pessoas que elas estão frequentando as igrejas, a casa de Deus, mas a sua fé está morta. Os discípulos, em algum momento, com Jesus, manifestou uma fé pequena, em que Jesus os repreendeu e falou: homens de pequena fé. Então, a fé que nós recebemos de Deus, ela precisa crescer. A sua fé precisa crescer, ou se tornar viva. E quando ela se tornar viva, eu tenho a certeza que o teu milagre ele pode chegar amanhã. Se a tua fé hoje desenvolver a fé sobrenatural, o teu milagre é amanhã. Essa semana vai estar tudo resolvido. Por isso que nessa noite Deus permitiu de você chegar à casa dele para ouvir essa palavra de fé, de uma fé sobrenatural. Olha, queridos, só mesmo quem nasce de novo verá o sobrenatural. Foi sobrenatural para o povo hebreu sair do Egito e atravessar o Mar Vermelho. Quando chegaram diante do mar, todos ficaram impactados. E agora, o que vamos fazer? Moisés, direcionado por Deus, levanta aquele cajado e dá ordem para o mar se abrir. O mar se abre e o povo atravessa o Mar Vermelho. Algo sobrenatural. E é isso que cada um vai viver da parte de Deus em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, como manifestar essa fé viva? Primeiro, libere a fé sobrenatural em seu coração. Libere essa fé natural no seu coração. Por quê? Porque a fé sobrenatural, ela não vem na mente, ela vem no coração. Ah, eu tenho fé. Tem uns que até falam, não, eu tenho fé, eu estou acreditando. Ele até repete, mas no seu coração a fé não nasceu. No seu coração não está acontecendo nada. Sabe, há pessoas que estão declarando a sua fé, mas no coração está duvidoso. Alguém pergunta para ela, e aí essa situação? Não, eu tenho fé que vai acontecer, mas depois ela, será mesmo? Acho que não. Ou ela tem um projeto e compartilha com fé que vai acreditar, que ela vai conseguir, que ela vai alcançar, que ela vai passar naquele curso, que ela vai passar naquele concurso, e chega alguém e fala, olha, é muito difícil, nem todo mundo consegue passar. Aí ela vai e fala, é verdade, quase ninguém passa, né? Pronto. O milagre dela acabou. O que Deus ia fazer na vida dela, não vai acontecer mais. Mas é a culpa de Deus? Não. Foi porque ela deixou a fé morrer. O segredo está em crer no coração. Amém? Pastor, me prova? Marcos capítulo 11, 22. Marcos capítulo 11, verso 22.
Diz assim: respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Eu lhe asseguro, se alguém disser a esse monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim será o quê? Feito. Jesus já advertiu que a sua fé, ela nasce no coração. Porque se o teu coração tiver dúvida, esse problema vai continuar na sua vida. Quantos estão me entendendo? Quando ele está falando sobre montanha, em que você dá o comando para a montanha se mover para o mar, ele está dizendo, você tem autoridade, você tem fé para dar ordem para o teu problema e de água abaixo. Você tem como isso acontecer, através da sua fé. Você precisa usar a sua fé, mas ele deixa claro aqui, ó, não duvidar em seu coração e acreditar naquilo que você disse. Então, se você quer viver o sobrenatural, não duvide em seu coração, porque a fé sobrenatural, ela nasce no coração. Posso ouvir um amém? Por que as pessoas recebiam o milagre de Jesus? Por causa da mente de Jesus? Não, porque Jesus tinha compaixão daquelas pessoas que estavam sofrendo. Jesus tinha compaixão dos enfermos. Jesus tinha compaixão dos que estavam cegos. Jesus tinha compaixão do paralítico. Jesus tinha compaixão do povo que estava sofrendo sobre a opressão de Roma e dos religiosos. Então, nessa noite, Deus quer estartar na sua vida essa fé sobrenatural. Posso ouvir um amém? Porque Provérbios 4, 23 diz, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Então, a sua vida, ela está sendo guiada, presa ao seu coração. Por isso que temos que blindar o nosso coração. Por isso que o nosso coração precisa ser de Jesus e de mais ninguém. O nosso coração precisa ser do Senhor Jesus e de mais ninguém, porque Ele não vai decepcionar você, Ele não vai entristecer você, pelo contrário, Ele vai trazer cura sobre a tua vida, vai restaurar a sua mente e vai abençoar a sua caminhada no nome de Jesus, amém? Então, se você tiver que guardar alguma coisa, guarde o seu coração, é a sede da tua fé. Aonde que Satanás opera na vida do homem? No coração, nas emoções, nas situações, e ele fazendo com que isso aconteça, olha o que acontece, você perde a fé, você não acredita mais, mas que nessa noite, no nome de Jesus, Deus vai restaurar a sua fé sobrenatural. Posso ouvir um amém? Segunda coisa, que eu quero compartilhar com vocês, libere a fé sobrenatural com a base na palavra de Deus. Boa noite. Deixa eu falar, tem bem uma classe lá atrás para vocês. Vocês querem ir? Quer? Eu vou pedir alguém para levar ela. Leva lá a Eudina, por favor, elas duas. Isso, tem uma coisa especial para você lá hoje. Que bom. Tudo bem? Qual foi a segunda coisa que eu falei? Libere a fé sobrenatural com a base aonde? Na palavra. Você quer o teu milagre acontecendo? Você precisa ter o respaldo da palavra de Deus. Porque tem pessoas que têm orado, têm usado a fé, mas não têm respaldo. Nós temos que ter respaldo. A fé vem do coração que está baseada na palavra de Deus. A palavra de Deus é que sustenta uma fé sobrenatural, gente. Sabe? É a palavra de Deus que traz sustento a essa fé. Aquilo que pedimos a Deus precisa ter base na palavra. Caso não esteja na palavra, a oração não vai ser respondida. A palavra, ela funciona como algo que hoje nós temos na sociedade, a lei. Como é que se resolve uma causa hoje na justiça? Precisa usar o quê? A lei. Para você ser beneficiado ou não, eles vão usar o quê? A lei. E para você ver o milagre na sua vida, você vai precisar conhecer as leis de Deus. Quantos estão me entendendo? Porque se você orar e não usar a palavra, nada vai acontecer na sua vida. Mas se você orar, acreditar e tiver a palavra, o milagre vai acontecer na sua vida.
Romanos capítulo 10, verso 17. Romanos capítulo 10, 17 diz: consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de quem? De Cristo, de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, se eu preciso de fé, eu tenho que ouvir a palavra de quem? De Deus. Agora, se você der ouvido à palavra de homens, se você der palavra de médico, se você der palavra do jornal, se você der palavra de qualquer pessoa, a sua fé não vai startar. Você precisa ouvir a palavra de Deus para que a sua fé aumente. Quantos estão me entendendo? Não adianta apenas você, nesse domingo, ouvir uma palavra de fé. Você tem que ouvir a palavra de fé segunda, terça, quarta, quinta, sexta, todos os dias, até que o seu milagre aconteça. Posso ouvir um amém? Pastor, por que minha vida não muda nada? Porque falta fé. É isso que Jesus falou, que aquilo que vence a esse mundo é a nossa fé. Então, em nome de Jesus, ainda em 2020, você vai ver o teu milagre. Mas eu quero passar para vocês essa fé sobrenatural. Tem pessoas que se converteram agora na pandemia do nosso ministério, e elas já estão vivendo o sobrenatural, porque elas startaram a fé. E eu vejo pessoas que já estão há anos e nada acontece. Mas Deus está trazendo essa palavra para mudar a tua história. Precisa largar a religiosidade. Enquanto não largar a religiosidade, não vai ver milagre de Deus. Deus odeia a religiosidade. Tanto é que Ele envia Jesus para quebrar toda a religiosidade. Quer ver outra coisa? Josué capítulo 1, verso 8. Josué capítulo 1, verso 8 diz assim: não deixe de falar as palavras desse livro da lei, e de meditar nela, que momento? Dia e noite. Para quê? Ele diz, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Olha o que diz, só então os seus caminhos prosperarão, e você será bem o quê? Sucedido. O que Deus está querendo ensinar? Ah, eu quero ter uma vida abençoada, meu Deus, quer mesmo? Pega a Bíblia de dia e de noite. A pessoa só pega no domingo para vir para a igreja. Ou quando pega. Ah, pastor, nada muda a minha vida. Você orou hoje? Ah, não. Você leu a Bíblia? Ah, não tive tempo. Deu um sono, pastor. Essa madrugada, mais de 2.000 pessoas foram para Ipanema, numa vigília lá, foram fazer um luau. Mais de 2.000 pessoas, de sábado para hoje. Mas para ler a Bíblia, buscar dia e noite, não consegue. Sabe quando o milagre vai acontecer? Nunca. E o diabo, sabendo disso, ele se manifesta, fazendo um prato de lentilha, uns milagrinhos, e a pessoa se empolga toda, com pouco. Mas o que Deus tem para você é muito maior do que você pensa, do que você imagina. Então, a palavra de Deus em Josué diz, medita na palavra de noite e cumpra o que nela está escrito. Não é só meditar, cumprir, ou seja, colocar em prática. Se a Bíblia diz que é para fazer assim, eu vou fazer. Se a Bíblia diz que eu tenho que ser assim, eu tenho que ser. Se a Bíblia diz que eu tenho que ser santo, eu tenho que ser santo. Se a Bíblia diz que eu tenho que ser íntegro, eu tenho que ser íntegro. Se a Bíblia diz que eu não posso falar mal do meu irmão, eu não vou falar mal do meu irmão. Porque, deixa eu ensinar algo para você. Salmo diz, capítulo 1, a palavra de Deus orienta, não entrei nas rodas de escarnecedores. Quantos já leram isso? Cuidado, ele fala isso. Cuidado, para não ouvir ao ímpio e nem permanecer na roda de escarnecedores. Só que escarnecedores não é o ímpio, não. É o crente que fala mal do outro. Porque a Bíblia é para crente, não é para o ímpio. E tem gente que interpreta isso falando que é para o ímpio. Não é não. É quando aqueles irmãos não têm o que fazer, aí fica falando de A, de B. Arruma o que fazer. Ou começa a exercer essa fé sobrenatural. Quantos estão me entendendo? Ah, eu quero. Então cumpra o que está escrito. Porque a Bíblia diz, se você cumprir o que está escrito na Bíblia, prosperidade eu vou derramar sobre a tua vida. Se você fazer o que a palavra diz, você vai ser bem sucedido. Você vai ter sucesso.
Porque quem faz isso é o Senhor. Quantos estão me entendendo? Aqui para a gente tomar na cara de Deus, tem ímpio que segue essa palavra e estão bem hoje financeiramente, estão prosperando muito. Tem um que eu acompanho, era vendedor de água lá da Mangueira, hoje é um grande empreendedor no Brasil todo, já dá palestra, uma palestra dele não é menos de 20 mil, um cara que estava vendendo água na praia de Copacabana, mas ele leu o livro de Josué, tomou posse desse versículo e hoje pratica, nem crente é, mas ele tomou posse, ele teve fé, ele teve a garra de falar assim, eu vou tomar posse dessa palavra e eu vou fazer, não é que deu certo? E sabe o que ele faz hoje? Ele pega o carro, vai andando no carro, pega o motorista, ele vai vendo os meninos que estão vendendo água, vendendo bala, ele para, dá um livro dele, compra as balas de todo mundo, bota no carro dele, volta para casa, vai estudar, vai ficar com a sua família, dá para sua mãe fazer sua compra. É isso que ele faz hoje. Tu acha que Deus não vai abençoar ele? Muito mais. Porque ele sabe o que é ficar na rua vendendo água para sustentar, ajudar a mãe e os irmãos para sustentar em casa. Quando Deus te tira do buraco, é justamente para você ajudar outros. Quantos estão me entendendo? Josué fala, você quer ter uma vida próspera? Quero. Então medita na palavra de noite e cumpra o que está escrito. Ah, se ficar na dúvida, não vai ver, vai passar 10, 20 anos, a mesma vida. Mas Deus quer mudar isso na sua vida, em nome de Jesus. Terceira lição, terceiro segredo, que eu quero compartilhar para viver uma fé sobrenatural. Libere a fé sobrenatural com a sua boca. Libere a fé sobrenatural com a sua boca. O que é isso? Com a boca se libera a fé e se apropria da salvação. Como é que uma pessoa recebe a salvação? Quando ela declara que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida. Quando nós declaramos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, nós estamos falando que Ele é o nosso dono. E que nós agora estamos salvos porque nós temos um dono. Amém? Então, se eu tenho um dono, eu preciso prestar conta com o meu dono. Eu preciso dar satisfação da minha vida para o meu dono. Mas essa independência acaba gerando problemas no nosso relacionamento com Deus. A nossa palavra libera, ou melhor, liberada de acordo com a palavra de Deus, sem duvidar no coração, o milagre é certo. Se você sair daqui hoje, liberando uma palavra profética, acreditando no seu coração, o milagre vai chegar na sua casa. Vai chegar. Deus criou o mundo através do que, gente? Palavra. Nós somos nascidos de Deus através da palavra. E como nós somos imagem e semelhança de Deus, nascido no mundo espiritual, a nossa palavra tem poder. A nossa palavra, ela tem poder. E precisamos saber usar a nossa palavra. Porque a palavra que você libera é aquilo que vai ser liberado no mundo espiritual. É aquilo que vai acontecer na sua vida. Se você orar com toda a certeza do seu coração, como diz a palavra em Josué, capítulo 15, verso 8, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se na oração você declarar esse texto, e no teu coração você acreditar, a sua família vai ser salva em nome de Jesus. Mas sabe o que acontece? Você ora, mas quando chega em casa, vê aquela pessoa assim, você fala, não tem mais jeito não. Sair só para o inferno mesmo. A pessoa vai para o inferno. Mas quando você declara que a sua família servirá ao Senhor, e você crê no teu coração, e chega em casa profetizando, o milagre vai acontecer. O milagre vai acontecer. Por quê, pastor? Romanos 10, verso 8 diz, mas o que ela diz? Ela quem? A palavra. A palavra está perto de você, esta em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra de fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então, quando eu declaro a minha palavra com fé, quando eu profetizo com fé, aquilo ali vai acontecer em nome de Jesus. É quando eu tenho uma palavra de Deus. Eu tenho a palavra, agora eu declaro. É isso que nós precisamos usar. Eu quero viver agora em 2020. Você quer ver o milagre? Então começa a declarar o milagre sobre a tua vida.
Começa a profetizar, levanta, sabe, vai dormir hoje já profetizando, acorda amanhã já profetizando, usando a palavra de Deus para isso. Você que está enfermo, pastor, eu preciso de cura. Quantos textos na Bíblia falam sobre cura? Quantas palavras de cura tem na Bíblia? Vamos imaginar, vamos aí pensar um pouquinho, quantas palavras de cura? Quer ver? Eu vou dar para você esse número. Quantas palavras de cura tem na palavra de Deus? Vamos lá, só para você ter ideia, quantas palavras? Cura. Nós temos mais. Botei errado, curar. Escrevi errado, gente. Olha, nós temos mais de 400 palavras falando sobre cura. Isso significa 400 palavras proféticas para trazer cura sobre uma pessoa enferma. O que eu preciso é pegar a palavra de Deus, sentar e ler e começar a orar. Senhor, da mesma maneira que o Senhor curou essa mulher do fluxo de sangue, eu creio que você pode curar minha mãe, pode curar minha avó, pode curar minha vizinha, pode curar, quantos estão me entendendo? Pode curar minha vida. Porque a Bíblia diz que o Senhor curou, então eu creio que o Senhor pode me curar também. É assim que tem que usar uma fé sobrenatural, gente. Lucas 6,45 diz: o homem bom tira coisas boas e o bom tesouro está no seu coração. O homem mau tira coisas má do mal que está no seu coração. Por quê? A sua boca fala do que o seu coração está cheio. O seu coração está cheio de quê? De fé ou de incredulidade? De fé ou dúvida? Então, aquilo que você declara precisa tem que ter gerado no seu coração. E depois você vai o quê? Profetizar. Você vai liberar a palavra de acordo com a palavra de Deus. Quantos estão me entendendo aqui? Salmo 91, verso 9 diz: você disse, o Senhor é o meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada, e nenhum mal sucederá. Praga nenhuma chegará à sua tenda. Sabe por quê? Porque Davi declarou isso para Deus: Senhor, o Senhor é o meu refúgio. E o que acontece? Deus fala: como você fez o Altíssimo como teu refúgio, a tua morada, então nenhum mal sucederá sobre a tua vida. Nenhuma praga chegará à tua casa. Porque Davi declarava. Então nós precisamos declarar. Mas aí você vai dizer: mas pastor, chegou uma maldição na casa de Davi, os seus filhos pecaram, os seus filhos, mas aquilo ali foi consequência do pecado dele. Foi o castigo dele por ele ter traído a sua esposa ou ter cometido um homicídio para estar com Betseba. Aquilo ali foi uma correção de Deus na vida dele. Precisou ele passar por aquilo. Mas enquanto ele vivia em santidade com Deus, nada acontecia com Davi. Todas as guerras que Davi entrava, ele o quê? Ganhava. Todo o território que ele ia lutar, ele vencia. Por quê? Porque ele fazia do Senhor o seu Altíssimo, como o seu refúgio. Em todas as guerras ele declarava: Senhor, o Senhor é meu refúgio, o Senhor é minha fortaleza, o Senhor é bem presente na hora da angústia. Todo mundo queria pegar Davi, matar os inimigos, queria atrocidar, e ele confiava no Senhor. E em todas as guerras o Senhor se manifestava de uma maneira sobrenatural, gente. Por quê? Porque Davi cria no seu coração que Deus podia fazer. Ele tomava posse da palavra dos profetas. Ele à noite meditava nas palavras dos profetas, Jeremias, Isaías e assim por diante. E acreditava cada vez mais nesse Deus, ao ponto dele escrever os salmos. Hoje as pessoas não conseguem nem escrever um livro de oração para orar a Deus. Não conseguem nem fazer um caderno de gratidão para agradecer aquilo que Deus fez na sua vida. Mas Davi não. Davi tinha o coração segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus, porque ele era um homem que tinha fé. Ele acreditava que Deus ia tirar de trás das malhadas e fazer rei de Israel. E Deus quer fazer isso na sua vida também. Deus quer mudar a tua história. Deus quer que você use a palavra profética sobre a sua vida, sobre a sua família. E quarto e último, libere a fé sobrenatural com autoridade.
Use a sua fé sobrenatural. Não é a fé natural, porque a fé natural ela é passiva, ela aceita tudo. O povo brasileiro tem essa mania de vai aceitando as coisas, vai deixando, é assim mesmo, e vai. É a fé natural, não pode ser assim. A fé natural, às vezes, também é esperançosa, ela tem esperança que vai acontecer, e nada acontece, já estão há tanto tempo, e nada acontece. É uma fé natural. E a fé sobrenatural? A fé sobrenatural vai atrás do seu milagre. Quantos têm um milagre aqui para receber de Deus? Então você tem que ir atrás dele. Para com essa mania de achar que vai cair do céu. Você precisa ir atrás do seu milagre. Nós precisamos ler a Bíblia com carinho e observar que todos aqueles que são chamados de Deus têm um alvo, têm um objetivo. O crente, quando não tem um alvo, ele sobrevive, ele não vive. O grande segredo de uma vida com Deus não é você chegar ao teu sonho, ao teu projeto, é a jornada que Ele está do teu lado, te ajudando. Quantos estão me entendendo? A grande realização não é quando termina, alcança o alvo. A grande realização é saber que em cada momento na sua vida o Senhor está presente te guardando. É onde Ele está agindo perfeitamente em todos os momentos da sua vida. Isso que é legal. O interessante de um atleta, quando ele está correndo uma Olimpíada, São Silvestre, não é chegar ao fim, mas ele aproveita toda a jornada daquela corrida. O alvo é chegar ao fim, seu primeiro mas ele desfruta daquela jornada, porque ele passou o ano todo treinando. Quantos estão me entendendo? Quando você vem à casa de Deus e recebe a palavra, você está recebendo um treinamento para quando chegar no dia da Olimpíadas, na jornada da tua trajetória, de direção do teu milagre, você vai desfrutando do que Deus tem para você. Sabe, querido, a fé sobrenatural, ela é proativa. O que é proativo? Eu já me preparo antes. Você já tem que vir à casa de Deus assim, poxa, Deus vai falar comigo hoje, Senhor, vai preparando o meu coração, tira todo o impedimento, o transporte, tudo que vai impedir de eu chegar à casa de Deus hoje, Senhor, vai removendo agora, porque eu quero a tua casa, porque eu quero ouvir a tua voz, o Senhor tem uma palavra, você tem que ser proativo, já acreditar que vai sair daqui com a palavra de Deus. Isso é uma fé sobrenatural. Isso é uma fé sobrenatural, gente. Então, não aceite a investida do diabo na sua vida. Posso ouvir um amém? Não aceite. Se você quer viver uma fé sobrenatural, você precisa expressar a autoridade. Então, não aceite a investida do diabo na sua família. Ele está querendo agir na sua família? Não aceite. Não aceite a investida na área financeira. Não aceite. E não fica orando como coitadinho. Tem gente que fica, oh Deus, oh vida, oh azar, olha Senhor. Sabe quando você vai ver teu milagre? Nunca. Porque a palavra de Deus em Efésios, ele já deu todas as armas espirituais. Desde o capacete até a sandália. É ou não é? É. Então você não recebeu o seu milagre, a sua vitória, porque você não se armou, você não colocou a arma e não lutou com o diabo para receber a tua bênção, porque o teu milagre já está liberado no mundo espiritual. O que você precisa, Deus já liberou. Agora bota a armadura de Deus e parte para a guerra, porque você vai alcançar no nome de Jesus. Por quê, pastor? Primeira carta de João, capítulo 5, 19 diz: sabemos que somos de Deus, e que o mundo todo está sobre o poder do maligno. Quando Deus chama os anjos para falar sobre Jó, o diabo vem junto. Aí Deus fala, ué diabo, o que está fazendo aqui? Eu estou por rodear a terra aí, estou dando uma volta, acabei chegando aqui. E o que é? O que está acontecendo? Que reunião é essa? Não, tem visto o meu filho Jó, ele é íntegro, ele é fiel, ele é próximo, é abençoado. Mas também o Senhor dá tudo para ele. Você dá tudo para ele, protege ele, guarda a família dele, aí é mole. Aí Deus fala, então tá bom, eu vou dar a vida dele para você, só não tira a vida dele. Você vai fazer o que você quiser com Jó, menos tirar a vida de Jó. Aí o diabo, então beleza. E o diabo começou
agir na vida de Jó. Agiu, mas não tocava na vida dele. Morreram os filhos, perdeu seus bens, só ficou a esposa e seus amigos. Mas o maligno não pôde tocar nele, porque o Senhor não permitiu. E o que acontece? Quando ele é curado do Leviatã, quando ele é curado de uma regência espiritual chamada Leviatã, Deus restitui tudo na vida dele. O que é Leviatã? Orgulho. Toda pessoa orgulhosa, ela está sob o domínio de Leviatã, de uma entidade, de um dragão das profundezas do mar, que aprisiona a pessoa no seu orgulho. Deus queria tratar do orgulho de Jó, porque ele era muito orgulhoso, a tal ponto, seus filhos faziam festa, pecava, ele fazia sacrifício, se o filho tivesse cometido pecado. Não era papel dele fazer sacrifício, quem tem que fazer sacrifício é o filho, porque quem pecou foi o filho. Quem está me entendendo? Não era o pai, mas ele se orgulhava, é aquela pessoa orgulhosa. A Bíblia diz que Deus rejeita os orgulhosos. Então, o maligno, ele está aí para agir, mas nós temos a autoridade que vem de Deus. Amém? Olha essa palavra, segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 3. Diz assim: mas o Senhor é fiel, e Ele os fortalecerá, e os guardará do maligno. Então, continue firme no Senhor, porque Ele vai te fortalecer e vai te guardar de toda a ação do maligno, porque é uma promessa de Deus para a sua vida. Ele vai guardar você. Tiago capítulo 4, 7. Portanto, submeta-se a Deus e resista o diabo e ele fugirá de vós. Não é você que tem que fugir do diabo, é ele que tem que fugir de você. O diabo é igual aquele cachorro vira-lata. Quando você está na rua, ele vem e te fala: vai embora, ele vai embora. É assim que tem que ser. Tomou susto? É assim que o diabo tem que tomar, é um susto de você. É assim que tem que ser. Está na Bíblia, não está? Está aqui ou não está? Tiago 4, 7, não é isso? Submeta-se a Deus, ou seja, fique submisso a Deus, obedeça a Deus, preste conta para Deus, adore esse Deus, tudo que Ele falar para fazer, faça. E Ele fala, e resiste o diabo, e ele fugirá. Mas se você não submeter a Deus, o diabo vai continuar agindo. E você vai bater perna, ele não vai embora. Mas quando você se submete a alguém que é autoridade na sua vida, o diabo vê essa autoridade que você recebeu, você bate o pé e ele vai embora. Lucas 10, olha o que Jesus declarou, e Jesus deu para cada um de nós. Lucas capítulo 10, 19 diz assim: eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhe fará dano. Posso ouvir um amém? Amém. Jesus disse que já deu autoridade para todos vocês. Para todos aqueles que entregaram a sua vida para Jesus, já tem a autoridade dada por Ele. Então use a autoridade de que Jesus te deu. Use a autoridade que Jesus te deu para você pisar sobre cobras e escorpiões. O que é pisar em cobra, gente? Você sabe o que a cobra pode fazer? Veneno. Algumas têm poder de estrangular, de asfixiar. Escorpiões também, de morder, de colocar os seus venenos. É o que acontece todos os dias. Você tem um projeto e alguém fala: será que vai dar certo? Venenou. Jogou veneno dentro de você. Você teve um problema no casamento, fala: separa, veneno. Mas quando você tem a autoridade dada por Deus, você pisa sobre isso. Você fala: eu não aceito isso. Quantos estão me entendendo? Você não aceita. Você repreende. É isso que nós temos que fazer. Quer viver o sobrenatural? Ah, pastor, quero ver o sobrenatural. Use a autoridade. Então, só para recapitular, primeiro, libere a fé sobrenatural no seu coração. Posso ouvir um amém? Aquilo que você deseja começa a gerar no teu coração.
Começa a gerar no teu coração. Eu tenho um exemplo. Dizem que não é bom dar exemplo pessoal, mas eu dou. Eu fiquei durante 7 anos profetizando aonde eu ia morar hoje. Toda sexta-feira eu ia deixar a pastora na célula dela, eu ia lá para o condomínio, sentava na praça, comprava um sorvete para o Gabriel de uma bola e falava para o Gabriel: Gabriel, nós vamos morar nesse condomínio. Gabriel, você vai brincar nesse parquinho. Gabriel, você vai aprender a nadar naquela piscina. Gabriel, nós vamos morar de frente para esse parque. Toda sexta-feira, durante 7 anos. Aonde é que eu moro hoje? No condomínio, aonde eu profetizei, crendo no meu coração, diante da palavra de Deus, que eu ia morar naquele lugar. Para a honra e glória do Senhor. Por quê? Eu gerei no meu coração. Levava ele e declarava toda sexta-feira. Só não na sexta-feira que eu ia para o encontro com Deus. Mas toda sexta-feira eu estava lá, 8 horas da noite, naquela praça. Levava ele para a praça, levava para passear, conhecia os condomínios, conhecia os prédios. E quando foi uma sexta-feira, eu vi uma placa de venda. De noite, escuro, estava com ele profetizando, vi a placa de venda, uma placa que não estava lá. Eu vi a placa de venda, eu falei, Deus falou, é aquele apartamento. Eu falei, cheguei e falei, Adriana, já viu o apartamento? Amanhã de manhã vamos lá? Ela falou, vamos. Não me esqueço, foi no dia 30 de junho. De manhã fui lá, procurei o proprietário. E aí eu falei, eu tenho interesse de comprar o seu apartamento. Como? Pela Caixa. Ah, eu não entendo muito disso não, mas tem um corretor aí que pode fazer isso para a gente, isso aí é muito fácil. Aí ele falou, então vamos fazer o seguinte, eu gostei muito de você, eu vou cancelar com todas as corretoras e eu vou fazer a venda direto para você. Eu falei, glória a Deus. Já diminuiu, naquela época, R$5.000. Ia ser 71, ia ser 71, foi para 56 o apartamento. Direto com o dono. Aí, ele percebeu, ele falou, você é crente? Eu falei, sou crente. De qual igreja? Eu falei, da Igreja Batista lá de Inhaúma. De Inhaúma, eu me converti naquela igreja. Eu falei, é mesmo, é um senhor já aposentado da Polícia Militar. Comandante da Polícia Militar. Ele falou, agora o apartamento já é seu. O senhor conhece um homem chamado Ari Plequi? Eu falei, conheço, diácono de lá. Ele que me ganhou para Jesus. Você conhece ele? Eu falei, conheço. Posso ligar para ele e perguntar sobre você? Pode. Ele ligou no outro dia para o Ari e falou, você conhece um rapaz aí, Daniel, que é casado com a menina que é a Adriana Macedo? Conheço sim, gente boa, o que e tal. O que foi que aconteceu? Não, eu queria comprar meu apartamento. Pode vender o apartamento para ele. Se ele não pagar, eu pago. E eu estou morando no apartamento até hoje. O que era para pagar em 15, eu paguei em 10. Mas sabe por quê? A fé é sobrenatural, querido. Às vezes eu fico triste porque eu ensino. A Adriana sabe, meu coração fica apertado, eu ensino. E aí, muita gente não pratica, não vê o milagre. Como eu queria que todos vocês vissem o milagre de Deus na vida de vocês. Todos vocês têm a casa de vocês, o automóvel de vocês, a formação profissional de vocês. É só ter fé, gente. Eu entrei numa empresa como office boy, todo mundo na faculdade me zoou. Eu já era responsável pelo laboratório de informática. Aí o cara, você vai para uma empresa para ser boy, para trabalhar na rua, para pagar a conta, para comprar cafezinho para os outros. Eu falei, vou. A vida é minha, eu faço o que eu quero. Mas eu estava cheio de fé. E acreditando que eu ia crescer, que eu ia desenvolver. E foi o que aconteceu. Um office boy se tornou o analista financeiro em Rio e São Paulo de uma empresa multinacional. A fé, querido. Não adianta vir para a igreja sentar para ocupar banco. Você tem que aqui receber a palavra e usar a sua fé, e você vai usar e o milagre vai acontecer esse ano ainda. Vai acontecer esse ano. É só você botar a sua fé em prática e boca fechada. Boca fechada. Porque você perde a sua bênção quando você abre a sua boca. Amém? Vamos ficar de pé para orar?